Gente, vocês sabiam que o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil? Hoje, 1º de dezembro, nosso programa entra na campanha Dezembro Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de pele. E para entender melhor sobre esse assunto, como identificar os sinais e principalmente como se proteger, ainda mais agora com o verão chegando, eu recebo aqui no estúdio a dermatologista Aline Pickler. Aline não, Janine, olha, eu tô louca. Janine Pickler, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ana, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Janine, me fala uma coisa. Por que o câncer de pele é tão comum aqui no Brasil? Eu sei que a gente está num país tropical, né? Tem muito sol. Isso é só por conta do clima ou é uma questão assim, as pessoas não se cuidam tanto? Por que ele é tão comum aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, o câncer de pele ele é muito comum primeiro pela localização do nosso país, né? Então a gente está muito próximo do hemisfério do Equador, onde tem maior incidência da radiação ultravioleta, que é o que causa o câncer de pele, e também pela miscigenação da nossa pele, que a gente tem uma pele mais clara, uma pele misturada, então acaba também tendo essa maior propensão. Quais os tipos de câncer de pele que existem? Existem muitos tipos, mas basicamente a gente divide os cânceres de pele entre melanoma e não melanoma. Os não melanomas são os mais comuns, o melanoma é o mais agressivo, mas os não melanomas são os mais comuns. E tão comum que são os mais comuns do mundo, né? Então, inclusive aqui no Brasil, os cânceres não melanomas, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular, correspondem a 30% de todos os cânceres do Brasil. A gente falou até sobre essa questão, né, que as pessoas não se cuidam pela localização, tem muito sol. Como que os dermatologistas enxergam a importância desse mês, do Dezembro Laranja, desse movimento, na verdade, para conscientizar você aí de casa a se proteger? Exatamente. Esse mês, que é o Dezembro Laranja, a campanha do Dezembro Laranja foi feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologistas justamente para a gente ter essa conscientização. Porque como é um câncer muito comum, a gente precisa orientar a população como se prevenir, como se proteger, porque quando a proteção acontece, quando a prevenção acontece, o risco de gravidade é praticamente zero. Então, essa conscientização é muito importante. Você falou até da nossa miscigenação, né? Todos os tipos de pele e tudo mais. Existe um grupo que é assim, um grupo de risco que é mais propenso a ter câncer de pele, os mais clarinhos ou não? Como é que funciona isso? Existe um grupo de pele que é mais propenso, geralmente os pacientes, as pessoas, né, que têm pele mais clara, olho mais claro, que tem mais sardinhas, os ruivos, na verdade, é um grupo bem propenso a ter, então esse grupo tem mais propensão a ter câncer de pele. Quais são os sinais de alerta? Eu sei que a gente está acostumado a ver, né, uma pinta, sei lá, fora da textura, uma coisa que te assusta. Quais são os sinais que a gente deve observar que pode ser, né? Porque às vezes não é, mas que possa ser um câncer de pele que a gente já tem que ficar em estado de alerta, procurar um médico de repente. Exatamente. Hoje a gente orienta as pessoas, né, que existem a regra do ABCDE da pinta, né, que a gente fala que A, se a pinta estiver assimétrica, B, com a borda irregular, C, de cor diferente, D, se ela tiver com um diâmetro maior do que 6 milímetros e é evolução, se ela estiver mudando. São sinais de alerta para procurar um dermatologista. Na verdade, a procura pelo dermato seria ideal anualmente, independente de qualquer alteração, mas essas são características que a gente orienta. E também aquela feridinha que não cicatriza, aquela lesão que sangra toda hora ou que não estava ali, então a gente sempre orienta a procurar. É legal então, gente, a gente também sempre prestar atenção no nosso corpo, nos sinais, né? Às vezes a gente também deixa passar, depois eu vejo isso, e passa um tempão, a gente não se cuida, então é um alerta aí para você de casa a se observar, a entender como está seu corpo, suas feridinhas, aquela mancha, aquela pinta, procure sempre um médico, tá bom? Já tá chegando a participação de vocês, já tô amando, no próximo bloco eu vou mostrar a participação de vocês, tá bom? E já a gente volta com esse assunto, tá bom? Quero ver o resultado parcial da nossa enquete, como é que tá aí, Gustavo? Você usa protetor solar todos os dias? Essa é a nossa perguntinha da enquete, hashtag sim ou hashtag não. Por enquanto, pessoal de casa, 78,6% dizendo que sim, Ana, e 21,4% que a gente vai puxar a orelha dizendo que não. É verdade, ó. Tá alto, quem tá respondendo que sim? Tá, fico feliz, mas esses 21%, por que não tá usando esse protetor ainda? Me manda aqui uma mensagem, me conta qual protetor que você usa, me manda uma fotinho de você, de repente, curtindo um solzinho, com cuidado e proteção. Não esquece da hashtag falando nisso, para concorrer a esses 2 ingressos pro cinema que eu sorteio no último bloco, tá bom? E agora tem perguntinha pra doutora, direto do Açaí Colinas, vamos ver.
Estou aqui no Açaí Colinas com a dona Marta. Estamos falando sobre proteção solar para prevenir o câncer de pele. A senhora tem o hábito de usar protetor? Não tenho. Não usa? Não uso. Nem no dia a dia, mas quando vai para a praia, usa? Ah, sim, na praia eu uso. Agora, se a senhora percebe manchinhas na pele, o que a senhora faz? Deixa para lá ou vai no dermato? Ah, não, o dermato está sempre na minha lista. Ah, importante. É importante isso, né? A gente já percebe uma manchinha diferente e no dermato, não é? Sempre uma manchinha diferente já é um alerta também, né? Como a gente estava até falando no primeiro bloco sobre isso, gente. Olhem para o seu corpo e vejam, né, as diferenças que apareçam. Exatamente, Ana. A gente sempre orienta, pelo menos uma vez por ano, o paciente passar no dermatologista é fundamental, porque às vezes ele tem uma mancha que ele não observa e aí a gente, durante a consulta, a gente tira a dúvida se tem alguma coisa mais específica ali ou não. Às vezes até uma manchinha nas costas que você nem consegue ver, entendeu? Exatamente. Então é importante ir no consultório sempre, anualmente, né? Pelo menos para prevenir, porque assim, quanto mais cedo você descobrir um eventual câncer, algum problema, melhor, né, Melhor, doutora? com certeza. O câncer de pele, inclusive, quanto mais precoce ele é diagnosticado, as chances de cura são altíssimas, beira 95%. Ó, eu tô recebendo muita participação de vocês, tô amando a companhia. Gustavo, vamos pôr na tela? Da Edna Maria Valério, boa tarde. Hashtag sim, uso todos os dias, independente de sair de casa. Muito bem, Uhum. Edna. Estamos orgulhosos de você, é isso mesmo. A Eliana, boa tarde. Eu uso protetor até dentro de casa. Hashtag sim, hashtag falando nisso, Eliana está concorrendo aos nossos ingressos. Muito bem. O que mais que a gente tem por aí, Gustavo? A Vanessa, boa tarde. Hashtag falando nisso. Pintinhas vermelhas no corpo pode ser sinal de câncer? Como é que é essa questão da coloração, doutora? A coloração é um dos dados que a gente analisa para a gente verificar se a pinta tem sinais de malignidade ou não. A coloração avermelhada geralmente não é um sinal de malignidade, mas é bom a gente ver em qual contexto essa vermelhidão tá. Então, se é uma pinta que é toda vermelha, se é uma pinta que tem parte vermelha, parte preta, então tudo isso influencia. Doutora, quais são as principais formas de prevenção? A gente está falando aqui do uso de protetor solar. Realmente é usando protetor solar todos os dias, mesmo em casa? Vamos falar até de uma forma que as pessoas possam já se proteger. Exatamente. Então, hoje a gente sabe que o principal fator de proteção é o protetor solar, mas existem outros mecanismos como a proteção física, o óculos, chapéu, tudo isso é importante. A gente pede para evitar também a exposição solar nos horários de pico, né? Que é entre 10 a 16 horas. Por quê? Porque nesse momento tem a incidência da radiação ultravioleta B, que é a mais cancerígena. Então, por isso que a gente orienta a não tomar. E evitar câmeras de bronzeamento, exposição direta muito intensa para prevenir o câncer de pele mesmo. Agora você que está me assistindo, a pergunta é: como escolher o protetor solar ideal? É para tipo de pele? Tem muitos tipos de protetor solar hoje, né? Assim, na indústria dos cosméticos. Qual que é o realmente mais eficaz, doutora? Exatamente. Hoje a gente tem um arsenal de filtros solares no mercado, né? Para todos os tipos de pele, para todos os gostos, para todas as indicações. Mas existem algumas regras básicas na escolha do filtro solar e a primeira delas é: o fator de proteção tem que ser no mínimo 30, independente de ser rosto ou corpo. Então isso é o mais importante, é o fator de proteção. Escolher filtros solares de acordo com o rosto, com o corpo, isso também influencia na escolha. A reaplicação do filtro solar é muito importante, porque às vezes tem isso, o paciente pega um filtro, fator de proteção 99, mas não reaplica, então não adianta. Então tem que ter a reaplicação, porque ele tem um prazo de validade na pele. E as proteções também em relação ao filtro, que a gente avalia se ele tem comprimento contra a luz visível, contra a radiação, alguns espectros de luz. Então tudo isso a gente leva em conta na escolha. É bom ficar atento ao rótulo, né? Exatamente. Também prestar atenção, não usar qualquer marca, porque a gente está falando da nossa pele, tem que proteger direitinho. Vamos ver mais uma participação, Gustavo? Silvia Lima mandou a perguntinha dela. Boa tarde, Ana. Tive uma tia que perdeu a mamãe de câncer de pele. Ela tinha pele clara e usava sempre o protetor solar. Olha só, nesse caso usava protetor solar e ainda assim teve câncer de pele. A questão do câncer de pele, doutora, por exemplo, a gente fala muito em usar o protetor solar no rosto, né? Mas no corpo ele realmente é necessário só se a gente vai tomar um sol na praia. Depende. Se a parte do corpo for ficar exposta numa exposição
direta, que a gente fala, numa exposição intencional, tem que passar o filtro solar. Então, por exemplo, não vou para a praia, não vou para a piscina, mas vou caminhar no parque, vou me expor durante um período maior do que 15 minutos. Então, tem que passar filtro. Às vezes a gente sai do trabalho na hora do almoço, vai ali almoçar, mas tem que andar um trecho longo com a radiação solar, geralmente meio-dia, a gente pede para passar o filtro. Na verdade, depende muito do contexto e da rotina daquela pessoa, né? Por exemplo, o meu professor de beach tênis é um cara que fica sempre exposto ali no sol. Ele falou que ele já teve 6 vezes câncer de pele. Olha que perigo, ele está sempre passando, que realmente vai dentro da sua rotina, do seu contexto. Você tem que dobrar ou redobrar ou triplicar esse cuidado, viu, gente? Exatamente. A Daniela, inclusive, Gustavo, mandou uma pergunta interessante sobre isso. Vamos ver? Boa tarde, confesso que #não uso protetor solar todos os dias. E ela ainda deixa a perguntinha, ó, poderia explicar sobre os diferentes fatores de proteção? E aí, doutora? Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, o fator de proteção, ele é super importante, né? Então, o fator no mínimo 30. Então, é importante ter esse fator mínimo, porque às vezes tem fator 10, fator 15, não usar bronzeador, né? Evitar, porque o bronzeamento de qualquer nível, de qualquer categoria, ele é prejudicial. Então, se teve bronzeamento, já teve um dano celular, então a gente orienta a não se bronzear. Mas o filtro solar, ele é importante acima de 30. Esses cosméticos que falam que são bronzeadores e protetores ao mesmo tempo, é balela? É balela, não existe. Ou protege ou bronzeia. Não dá pra fazer não dá. Eu falo, tudo não terás. Ou você protege ou você bronzeia. Tá vendo? É o tipo de coisa que a gente gosta de ser enganada. Que a gente gosta de usar aquilo lá que você fala, não, eu tô bronzeando, mas tô protegendo. Mentira, né? Não, Que pena. Mas continue mandando a participação de vocês, tá bom? Eu tô amando a companhia de vocês. Tá chegando muita perguntinha. A gente já volta nesse assunto, tá bom? Tô aqui no Açaí Colinas com o Luiz Paulo para conversar sobre dezembro laranja, protetor solar. Você tem o hábito de usar? Não, não tenho o hábito de usar. Nem na praia? Na praia, sim. Tá. No dia a dia que não? No dia a dia, não. E qual que é o fator de proteção que você usa na praia? A marca, você diz? Não, o fator de proteção. Tipo, é 30, 40, 50? O que tiver, mas geralmente 30, 60, por aí. Eu acho que ele merece uma bronca, né? Primeiro que não usa no dia a dia. É importante a gente usar também no dia a dia? Vamos até reforçar, doutora, porque não é para usar só na praia não, viu, minha gente? Ele quase acertou ali. O fator de proteção estava bom, mas realmente não é só na praia, né? Como a gente se expõe em outros momentos da vida, a gente acaba orientando sempre a usar quando tiver exposição. Por exemplo, eu aqui nesse estúdio tenho as luzes aqui em cima. Essas luzes também eu devo usar protetor solar todos os dias também por conta disso, né? A luz visível, ela tem um outro mecanismo de ação. Ela não vai causar o câncer de pele, né? Tá. O câncer de pele é causado pela radiação ultravioleta. Perfeito. A luz visível, ela vai causar um outro processo de envelhecimento. Mas o filtro, falando do câncer de pele especificamente, a gente fala da radiação ultravioleta e aí é só quando tem a exposição solar mesmo. Ah, perfeito. Doutora, vamos falar da regra do ABCDE, do melanoma? O que seria isso? A regra do ABCDE do melanoma é quando são 5 sinais de alerta que a gente orienta a população quando tiverem um desses sinais a procurar o dermatologista, né? Então o A seria de assimetria, então uma lesão que ela era redondinha, começou a ficar assimétrica, a gente orienta a procurar. A B é de borda, quando a borda da lesão ela é regular, ela é direitinha, depois ela começa a ter algumas reentrâncias, isso é um sinal de alerta. Cor, quando tem mais de uma cor, então quando a pinta era, por exemplo, marrom e começou a mudar de cor, começou a ficar escura, preta, isso é um sinal de alerta. Perfeito. D é de diâmetro, então quando a lesão tem maior do que 6 milímetros, isso é um sinal de alerta. E é de evolução, quando vai tendo mudança na lesão. Então, a pinta era de um jeito e começou a mudar. Isso, então, são os principais sinais de alerta em que a gente orienta a população, as pessoas em casa, a verem da pele, a fazer o autoexame e, caso tenha um desses sinais, procurar o dermatologista, né? A procura, o ideal é anualmente, mas antes, se tiver uma consulta anual e antes disso aparecerem esses sinais, é bom procurar. É bom sempre procurar um médico, tá, minha gente? Fica o alerta aí pra você aí de casa. Vamos ver a participação de casa que tá chegando, Gustavo? Eu gostei da fotinho nossa, hein? O Renato Júnior tirou uma fotinho aí, ó. Valeu, Renato. Nossa, o Gustavo joga em todas as posições hoje, substituindo o Júnior Bianchini. Valeu, Renatão. E ele mandou a perguntinha. Olá, Ana. #sim. Como saber qual a quantidade de protetor solar usar? E quanto tempo passar antes da exposição solar? Beijo, meu querido Renato Júnior. Está concorrendo aos nossos ingressos, colocou a hashtag falando nisso.
Ótima pergunta. A quantidade é aquela regra ainda dos 3 dedos que a gente passa aqui? Isso. Essa é uma excelente pergunta, né? Então, a quantidade, porque muitas das vezes a gente passa o filtro, mas não passa na quantidade correta ou não reaplica da forma correta. Sim. Então, a gente vê muito isso, foi pra praia e me queimei mesmo usando o filtro. Provavelmente uma dessas coisas estavam erradas, ou a quantidade ou a reaplicação. Mas qual é a quantidade correta? Para rosto, a gente orienta a usar 3 dedos, né? Então, o filtro solar colocar na extensão dos 3 dedos ou equivalente a uma colher de chá para o rosto, e para o corpo é 1 colher de sopa no tronco e nos membros. Então, 1 colher de sopa para os braços, 1 colher de sopa para o tronco e 1 colher de sopa para os membros inferiores, para as pernas. Então, essa é a quantidade correta. O tempo de uso é necessário pelo menos 30 minutos antes da exposição solar direta e a reaplicação é a cada 2 ou 3 horas ou sempre que entrar na água. Porque existe a questão do filtro solar resistente à água, que ele dura em média 40 minutos em imersão. Mas a gente orienta, entrou na água, reaplica o filtro solar. Confesso que eu dou uma pecada nisso, viu, doutora? Eu passo, mas assim, depois você fica, né? Uhum. Pra sempre, achando que aquilo vai te proteger o É resto a do vida. dia. Não dá, né, minha galera? Inclusive, eu até tenho uma dúvida pessoal sobre os sprays que são protetores. Eles, de fato, protegem mesmo? Protegem e é uma excelente escolha, principalmente para criança, né? Em que a gente tem que Sim, ficar que é correndo difícil, né, de atrás, a passar. gente vai de longe ali já pega, mas é óbvio que tem que ter um jeito correto de passar para não deixar áreas desprotegidas. Perfeito. Mas o filtro solar spray funciona super bem. Ah, que ótimo saber disso. Vamos mostrar mais participação do público, Gustavo? E mandou hashtag não e hashtag falando nisso, tá concorrendo os ingressos. Boa tarde, querida, melhoras pro Lucas. Eu não uso porque é caro e eu não tenho como comprar, porque o SUS não fornece, né? Eu uso a sombrinha. Esse é o meu protetor solar. Boa ideia também, a proteção com a sombrinha, com o guarda-sol. Mas é interessante ela ter falado sobre isso, doutora. Se tem algum protetor solar acessível para as pessoas, porque realmente tem algumas marcas que são caras, mas tem uns que são mais populares, né? Isso, hoje a gente tem filtros solares excelentes, com preços muito bons, super acessíveis e a gente tem como usar. Não é muita desculpa hoje a questão do valor, né? Porque se a gente for colocar isso diluído em um mês, você não está gastando quase nada de uma proteção, é como se fosse um remédio, né? Agora, a proteção física também é importante, então a sombrinha, os óculos, as blusas, né, com proteção UV, então isso também é importante. Perfeito. Vamos ver mais participação, Gustavo? Participação da Tatiana. Boa tarde, hashtag sim, porque tenho manchas brancas já, então não posso ficar sem o protetor. Muito bem, Tatiana. A gente até falou da coloração vermelha. As brancas também são um péssimo sinal ou não? Na verdade, o que acontece? O excesso de sol, ele pode manchar tanto de marrom quanto de branco. Então, essas manchas brancas, que a gente chama também de que eu acredito que ela esteja falando disso, né? Sim. Que são as sardas brancas, elas também são ocasionadas por um excesso de sol. Então, o excesso de radiação ultravioleta, ele causa tanto as manchinhas marrons, que são aquelas manchas senis, quanto essas manchas brancas, que são as sardas brancas. E isso é realmente um excesso. Então, foi falta de proteção. Inclusive, quando a gente toma muito sol que descasca, né? O Gustavo falou que ele estava descascando. Isso é super perigoso também, né, doutora? Super eu confesso perigoso. que eu gosto de ver aquela casquinha descascar, também não pode, né? Não, isso é super perigoso. Na verdade, quando a gente tem o descascamento, né, a descamação, né? Na verdade, o que acontece? A gente teve uma queimadura ali. E quando a gente tem uma queimadura solar na pele, a gente aumenta muitas vezes a chance de câncer de pele no futuro. Ou perigo. Exatamente. Então se cuidem, viu? Não deixem chegar nesse estágio não, tá bom? Aqui no estúdio eu tô com a dermatologista Janine Pickler respondendo as perguntinhas de vocês agora. Vamos ver, Gustavo, a dona mãe que está por aí, o que ela mandou pra gente? Minha mãe Rosângela Bossolani mandou a sua perguntinha, ó. Hashtag sim. Oi, boa tarde, Ana. Gostaria de saber se o câncer de pele pode ser genético. Meu pai e meu irmão tiveram. Eu uso protetor somente no rosto e quando vou à praia e à piscina, uso no corpo todo. Um beijo pra você, Ana, e pro Lucas. Saudades. Um beijo pra Rosângela e também tô com saudade do Lucas, viu? É interessante isso, porque tem um fator genético, assim, se seu pai e seu irmão tiveram, tem que redobrar esse cuidado, doutora? Tem sim. Existem alguns tipos de câncer, principalmente os melanomas, que têm muita influência genética, sim. Então, a gente tem que redobrar esse cuidado e eles podem surgir mesmo em áreas não fotoexpostas, né? Mesmo naquelas áreas em que a gente não toma muito sol, a gente pode ter câncer de pele. Então, tem que tomar cuidado. Perfeito. O que mais que a gente tem por aí, Gustavo? Pergunta da Clarinha. A herpes zoster demora pra sarar? Eu estou com ela na mão e no braço. Estou há 20 dias e ainda sinto muito desconforto, pois está inchada e eu não fecho direito a mão.
última pergunta, Clarinha. Eu já vi que a herpes, às vezes, ela vem por conta da exposição do sol. Existe isso também, né? Existe não esse tipo, né? Na verdade, a Ah. gente tem basicamente 2 tipos de herpes. A gente tem o herpes simples, que vem por uma baixa da imunidade local ou de uma imunidade sistêmica, que é o herpes simples, e a gente tem o herpes zoster, Tá. que ele é derivado do vírus da catapora. Então, ele precisa também ter a baixa da imunidade. O excesso de sol até seria, mas não seria o principal causador. Mas ela demora, sim, a herpes zoster ela demora mais, ela é um pouco mais agressiva que a herpes simples e ela demora em média de 2 a 4 semanas para resolver as lesões. Mas ainda tem a questão que às vezes fica a dor, a nevralgia, então é um caso um pouquinho mais complexo. A gente quer saber se você procurou já um dermatologista, senão já Exatamente. já tá atrasado, né? É, já Procure tá logo. atrasada. Gustavo, o que mais que a gente tem aí? A Simone Andreato mandou o hashtag falando nisso. Eu uso sim protetor solar com certeza todos os dias. Tem que se proteger, né? Com esse sol quente, o ideal é estar usando protetor solar e se hidratando muito. Se cuidar. Abraços, Ana. Muito bem, Simone. Obrigada pela sua participação e pela fotinho. Eu vi que você também é bem clarinha, né? Aham, Então tem que passar é. protetor solar mesmo. Tem. Agora que tá chegando o verão, doutora, piscina, praia, é bom evitar mesmo aqueles horários de pico, né? Assim, Sim. se ficar no horário de pico embaixo do guarda-sol, já resolve? Porque falam que o mormaço também não faz bem. É, exatamente. Nos horários de pico, mesmo com a proteção física, ela diminui a radiação, mas mesmo com a proteção física, hoje o raio, a radiação, ela é muito intensa. Então, a gente orienta mesmo debaixo da barraca a evitar, porque se a gente está na praia, por exemplo, a areia reflete. Então, você está debaixo da barraca, mas está recebendo radiação. Então, o ideal é que não se exponha mesmo. Perfeito, vai bem de manhãzinho ou no final da tardezinha, tá bom? O nosso querido amigo Lucas também está presente aqui, mandou uma participação pra gente, né, Gustavo? Boa tarde. Os protetores solar com cor protegem mais? Beijos. Saudades, Lucas Sanseverino. Saudade de você, meu amigo. Protetor solar com cor, acho que protege menos, né, doutora? Não sei, na verdade, depende. Por exemplo, esses bastões que estão na moda, eles são eficazes? Porque tem bastão com cor, né, que a gente usa até de base na maquiagem. Eu mesma faço isso, tá? Não, eles protegem realmente mais, né? Eles têm, na verdade, uma proteção a mais, que é o óxido de ferro, que dá o pigmento para o filtro solar. Então, eles têm uma proteção a mais contra a luz visível, não necessariamente contra a radiação ultravioleta. Mas se tiver a possibilidade e puder usar, o filtro solar com cor, ele é interessante, sim. Olha, que interessante. Eu achei que o sem cor era mais eficaz, mas gostei de saber disso, então tô fazendo certo. Tem mais participação, Gustavo? Da Cris, hashtag sim, hashtag falando nisso. Manchas brancas nos braços e nas pernas. Corre o risco de ser câncer de pele? Eu acredito que ela esteja falando justamente daquelas manchinhas brancas que a gente acabou de citar, que Sim. são as sardas brancas. Geralmente as sardas brancas, que é chamado tecnicamente de leucodermia gutata, não aumenta o risco de câncer de pele, as lesões em si, mas isso é um sinal de que ela se expôs muito ao sol durante a vida. Então é uma consequência de uma exposição solar intensa. Nas manchas especificamente brancas não vai ter nenhum problema, mas como ela tomou muito sol, ela pode ter em outras partes do corpo. Doutora, uma coisa polêmica aqui. O bronzeamento artificial, que ele é proibido, que ele é liberado, que é o jeito, que tipo... Ele realmente é uma prática muito perigosa. Estou dizendo daquelas camas, né? Porque quando é com spray de tinta, não tem problema, né? Exatamente. O bronzeamento artificial feito por câmaras de bronzeamento, sim. Ele é proibido no Brasil, ele é proibido pela Anvisa e ele aumenta, sim, muito o risco de câncer de pele, né? Então, a gente orienta a não fazer de forma alguma esse tipo de bronzeamento. Porque, como eu falei no início, qualquer grau de bronzeamento já é um dano celular. Então, né, é uma forma de pegar câncer de pele ali, né? Sim, que você está procurando ainda, né? Você está se enfiando dentro de um negócio buscando isso, né? Dando sorte pro azar, eu diria. E essas câmaras são com a radiação, a pior radiação que tem. Então, a gente pede para não evitar. Já o jato de bronzeamento, com spray, com tinta, não teria problema, que é mais uma maquiagem, né? Perfeito. Tem mais participação aí, Gustavo? Participação do Celinho. Boa tarde, doutora. Essas manchas que eu tenho no rosto, pode ser câncer de pele? Ele tem umas pintinhas na testa, maiores. Olha, é fundamental que ele passe com um dermatologista. Por quê? As lesões
enegrecidas, as lesões escuras, a gente olha com um aparelho chamado dermatoscópio. Então, com esse dermatoscópio, com esse aparelho, a gente consegue diferenciar a lesão se ela tem características malignas ou benignas, coisas que a olho nu a gente não consegue. Então, é fundamental passar por uma consulta para saber se realmente tem sinais de malignidade ou não. Perfeito. Gente, amei a companhia de vocês, a gente teve muita participação, eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Eu conto com a companhia de vocês a semana toda, tá? Quero agradecer muito a sua presença, viu, Janine? Foi muito legal a gente esclarecer um tema tão importante, né? Sim, eu que agradeço, Ana, o convite, adorei estar aqui com vocês. Que bom, a gente fica feliz. E ó, dentre tantas as participações, vamos ver quem foi o sortudo que ganhou ó, esses 2 ingressos do cinema para curtir um cinemão. Rufem os tambores. Márcia Tadeu Figueira. É isso? Enxerguei direito? Sim. Márcia Tadeu Figueira, parabéns pela sua participação. Aliás, parabéns pelo prêmio. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todo mundo que me fez companhia. Eu amei, amei, amei. Espero que esse programa também tenha servido de alerta para você se cuidar e se proteger nesse verãozão que está chegando agora em dezembro, janeiro. Dá para curtir com responsabilidade, tá bom? Amanhã a gente se vê. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã.